Voltamos, pessoal! A gente está de volta com os conteúdos do YouTube e esse retorno é sempre uma nova era, né? A gente volta a fazer os conteúdos e sempre volta de um jeito diferente, né? O que, por certa forma, é muito bom. Agora que a Lab está entrando em uma outra fase, a gente conseguiu regularizar todos os projetos no ano passado, esse ano a gente também volta com o foco na criação de conteúdo para os conteúdos do YouTube. Então a gente vai vir aqui mais vezes, falar de diversos assuntos e a gente tá trazendo propostas de novos formatos, né? Então tá começando o novo quadro da LAP, o Talk da LAP. Para a gente iniciar essa etapa, eu trouxe um assunto que eu não sei se é polêmico e eu não sei se também se tem muita gente falando sobre. Mas as minhas redes sociais, elas por algum motivo acabaram me indicando esse assunto, que é: será que vale a pena publicar com uma editora ou vale mais a pena você ser um autor independente? E eu decidi trazer esse assunto porque eu já estive nos dois lados da moeda. Hoje eu construí o meu negócio, hoje eu tenho uma marca que trabalha no ramo editorial, né? Então eu achei legal, achei bacana de dividir esse contexto e essas visões com vocês. Não para tentar defender um lado ou até mesmo apontar algum outro lado como um meio mais fácil, mas para vocês entenderem o trajeto e como que as coisas elas se dissipam, né? Quais as responsabilidades que uma editora tem, quais são as responsabilidades que você vai ter se você começar a publicar o seu livro de forma independente. E aí vai de você colocar na balança e falar: eu acho que nesse momento talvez eu vou seguir como um autor independente, ou talvez nesse momento eu vou procurar uma editora para fazer isso por mim. E não, na minha visão, não tem um caminho melhor ou um caminho pior. Existem caminhos que vão te dar um certo conforto, uma certa tranquilidade em fazer a publicação do seu livro. O que a gente sabe que é bem puxado estar tranquilo nesse meio, né? O avião. Ai, que delícia. Enfim, eu não separei esse vídeo por partes e nem trouxe tópicos. Eu vou trazer mais a minha visão, como que foi ser uma autora independente e como é hoje ser a idealizadora de uma marca, né? Como que esses dois mundos foram se colidir, sendo que eu tinha ideias muito concretas quando eu iniciei, né? Lá em 2017 foi quando eu entendi que eu precisava fazer com que os meus sonhos fossem reais. Então eu tinha muitas ideias, eu tinha muitas coisas que eu queria construir, só que eu ficava muito presa no meio corporativo. Eu falei: gente, eu preciso ter alguma saída para que esses planos saiam do papel. E aí, na época, tudo aconteceu. Na verdade, foi assim, empurrões. Acho que a vida foi me dando empurrões. Porque lá em 2017 eu saí do emprego que eu estava, porque eu iniciei minha transição de gênero. E aí eu achei que estar naquela empresa não seria bom para minha saúde mental. Que era uma empresa corporativa lá em, meia, lá em 2017, uma empresa corporativa que tinha alguns valores meio, né? A empresa se dizia super diversa, super pra cima, mas só contratava gays, né? Se a maioria dos colaboradores eram homens gays, homens jovens gays, e assim, você não via muita diversidade, né? Você via apenas uma sigla da comunidade trabalhando lá. E eu falei: cara, eu preciso sair daqui porque eu não vou. Acredito eu que talvez a minha transição não seja tranquilo aqui.
Então saí, e nessa que eu saí, eu fiquei um ano é, entendendo a ideia e fomentando como que eu ia colocar esse ponto em prática, né? Ai, quero ser uma autora, quero ser uma escritora, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Como que eu vou fazer para trazer isso para minha vida real? Como que eu vou materializar isso? Eu passei um ano estudando essa ideia e eu falei, tá, eu preciso de recursos. Eu preciso ter um meio onde eu consiga produzir meus livros e pagar as contas, né? Porque eu sou uma autora iniciante. Provavelmente o primeiro, o segundo, um terceiro livro que eu publicar, se eles não forem virais, se o público não gostar muito, eu não vou conseguir manter uma renda ali muito alta, né? Talvez eu tenha vendas, mas talvez eu tenha vendas muito baixas. Então eu não vou conseguir viver disso, mas eu preciso iniciar de alguma forma. E aí foi quando eu procurei ser uma autora independente, que eu olhei todos os requisitos e eu falei, nossa, agora eu não consigo bancar uma editora para me dar essa tranquilidade de eu só escrever e eles fazerem todo o restante. Ir atrás de pessoas para me ajudarem na publicação de livros, edição, ilustração, capa, enfim. Falei, eu vou pegar toda essa responsabilidade, que aí eu consigo segurar muito dinheiro também, né? Eu consigo não pagar tanto assim. E vou fazer essa publicação de forma autônoma. E aí começou a busca de entender como fazer essa publicação. Eu fui atrás de plataformas, fui atrás de empresas que eram especializadas nesse formato, encontrei três. Eu não vou citar nomes também, porque foram processos difíceis. Dessas três, eu entendi que uma tinha um nível que eu gostaria de entrega. Era uma que tinha a plataforma totalmente completa para eu simplesmente colocar o livro feito lá com a capa, a contracapa, o miolo do livro, né? O livro completo. E essa plataforma iria distribuir para alguns outros lugares de venda, iria fazer o livro físico e iria fazer o livro digital também. Então aí eu já ganhei muito, muito em cima. Eu não iria arcar com um valor muito alto, mas eu teria ali uma plataforma que ia me entregar tudo que eu queria já de uma vez, né? Eu fiquei nessa plataforma por 2 anos e lá eu publiquei 2 livros, que foi Paralisia do Sono e Paralisia do Sono e o Mapa de Sonhos, que é a continuação dos livros. Só que eu percebi que nessa plataforma eu tinha um custo de livro físico muito alto. Porque na época eu vendia o meu livro físico a R$ 65 e o livro digital a 13, ou até menos, se eu não me engano, eu acho que era 11. Vamos deixar 13, eu acredito que era 13. E para que eu tivesse um lucro legal e o meu cliente pagasse o valor de R$ 65 na tiragem, eu tinha que ter ali uma tiragem por cliente de 10 livros. Só que quando as pessoas compram um livro, elas compram um só. Elas não compram muitos livros de uma vez. A não ser que seja uma, um instituto, uma organização, uma escola, uma pessoa que queira presentear alguém, mas nunca chega a ser um número exorbitante de livros, né? Eu acho que até hoje, em uma venda para um único cliente, eu tenha vendido 4 livros de uma vez. E ainda foi um esquema que a pessoa entrou em contato com o atendimento e falou, ai, eu vou comprar mais de um livro, mas eu queria um desconto. E a gente acabou liberando o cupom de desconto para a pessoa poder fazer a compra. Mas foi a única vez, e acho que, se eu não me engano, teve mais alguma outra vez também. Mas é muito raro, porque as pessoas elas querem comprar para fazer a sua leitura individual. E se o livro for bom, elas te recomendam. Se o livro não for bom, não, deixa lá e vira peso de mesa, né? E aí, nessa plataforma, eu tinha esse gargalo, porque as pessoas compravam uma unidade e elas pagavam quase R$ 150 por unidade. Quem
No país que a gente vive e tratando-se de literatura, quem aqui ia comprar um único livro de uma autora que não era reconhecida pagando esse valor? Então aí eu já tinha um grande problema de gargalo. E aí eu sempre tentava fazer promoções para fazer com que esse valor da tiragem ficasse mais barato. E aí o meu lucro ia baixando, né? Porque o meu livro 65 tinha o custo da tiragem do livro. E ainda eu colocar um percentual de desconto em cima, eu não ia ter lucro em cima do livro, né? Eu ia ter só o produto vendido e um percentual bem baixinho de repasse para mim, né? Porque a plataforma ficava com X valor de repasse e ela repassava para mim o valor restante que eu tive da venda do livro, né? E aí, nesse período, isso foi sendo um grande problema, porque eu acabei vendo que eu não estava construindo uma margem de lucro muito alta, né? Eu tinha ali um percentual de venda que às vezes excedia a expectativa do cliente e eu não conseguia mudar isso, não conseguia reverter essa imagem que o cliente tinha. Então, às vezes, eu acabava perdendo venda por ter um custo muito alto, às vezes eu acabava perdendo cliente, às vezes o cliente comprava uma vez, não comprava de novo. Isso era um grande problema para mim. Fiquei esse período nessa plataforma, depois eu saí e fui para outra plataforma, onde eu lancei Mediúna e Apagão. No começo, eu fiquei 2 anos nessa plataforma também. Não, 1 ano e uns 9 meses. E no começo foi legal, no começo foi bacana. E nessa plataforma, eu tinha um contrato. Porque eu tinha ficado esse período na outra, eu pedi um relatório de percentual de vendas para essa última plataforma. Eles me mandaram e eu cheguei nessa outra e falei: olha, em 2 anos eu fiz isso tanto de vendas e eu queria saber se a gente podia fazer um contrato para eu ser uma autora da plataforma, indicar que as pessoas publiquem na plataforma. E aí, para um começo de parceria para alguém que não era conhecida, até que foi legal. Eu tinha um percentual que a plataforma pagava para fazer divulgações em algumas redes sociais. Eu tinha o lucro das vendas do livro, né? Dos livros. E eu ainda, em alguns momentos, era citada em algumas publicações que a plataforma fazia. Coisas poucas, bem raras. É, E aí foi se passando o tempo e eu também fui vendo que talvez a plataforma não estivesse sendo tão bacana comigo, porque eu tinha uma planilha de controle, né? Então eu pegava ali as taxas que a plataforma tinha, então tá, o meu livro está sendo vendido a X valor, a plataforma cobra uma taxa de X valor. Então, fazendo a conta desses dois valores, eu vou receber esse no final, né? Só que não era o que estava acontecendo e às vezes eu questionava e eles me passavam uma conta, algumas planilhas que subtraíam, retiravam mais do que eu tinha entendido que eu iria ganhar, né? Então, na minha conta, eu acabava perdendo mais alguns valores por causa das contas e das informações da mais que eles traziam. E eu comecei a achar que talvez poderia ser um problema para mim também, porque eu não tinha uma expectativa real. Eu achava que no final do mês ou na quinzena do mês eu iria receber X valor, e aí eu recebia um valor diferente, um valor menor. E eu pensava, será que está acontecendo alguma coisa? Mas se tiver acontecendo alguma coisa também, né? O que eu vou poder fazer? Ainda não tinha dinheiro na época e também não tem hoje. É, mas eu ainda era uma artista muito pequena. Minhas redes sociais eram muito pequenas. Hoje as nossas redes sociais elas são pequenas, mas elas têm um público que engaja legal. Elas têm um público que conversa com a gente não tá falando sozinho, né? A gente tem um público que interage com as publicações que a gente faz. Isso é muito bacana. Eu acho que o crescimento ele vem de quanto que as pessoas elas interagem com você, né? Se você tem muita gente e ninguém fala com você, eu acho isso um problema. Então a gente ainda está crescendo de forma lenta, mas a gente está crescendo. E aí eu
tive uma virada, eu falei, eu preciso trazer esses valores para mim, porque eu tô perdendo e eu preciso ganhar dinheiro, porque eu posso fazer outras coisas. E aí foi quando eu decidi criar um site. Só que para eu criar um site, eu tinha que ter toda a logística de envio, tinha que ter toda a logística de meio de pagamento, eu tinha que ter um site que já tivesse opção de cartão, parcelamento, boleto, Pix. Na época eu acho que já tinha Pix, eu acho que já tinha Pix na época. Tinha que ter um esquema que a pessoa só entrasse no site e pudesse fazer o seu processo de compra, entender como que funcionava, né? E aí, eu comecei a trabalhar em uma empresa, olha que coisa doida, né? Eu comecei a trabalhar em uma empresa e essa empresa era uma gestão de e-commerce, então ali você podia criar o seu site, você tinha todo o meio de pagamento, você tinha logística e você tinha como fazer o cadastro de produtos de uma forma muito simples. E eu falei, nossa, que legal, vou usar essa estratégia para poder criar uma marca para eu poder vender, né? Na época até tinha um outro nome e eu comecei ali a publicar, cadastrar os meus produtos, fazer um marketing mais direto nas redes sociais, trazendo as pessoas para o site, para que elas pudessem ver ali as informações do livro físico e poder adquirir. E foi muito bom, porque eu tinha uma saída que quando eu olhava no final do mês era realmente aquilo que eu esperava. Tinha a porcentagem da plataforma, óbvio, mas quando eu olhava no final do mês eu tinha o valor esperado que eu queria chegar e era concluído. Eu não tinha ali nenhuma outra empresa é, como ponte para esse caminho, sabe? Eu mesma ia lá, eu mesma olhava os números, eu mesma gerava os relatórios que eu queria gerar, e a partir daí eu mesma comecei a criar as estratégias de vendas, né? Eu me aprofundei um pouco melhor no marketing digital, me aprofundei um pouco melhor em propagandas para as redes sociais, como que eu posso fazer para reter o meu público, fazer uma propaganda que as pessoas assistam, fazer uma divulgação que as pessoas assistam, engajem, que seja legal, sabe? Que as pessoas compartilhem. E aí eu fui estudando mais esse mercado de marketing para que eu pudesse trazer uma forma legal das pessoas verem o meu produto, né? E foi a partir daí que eu comecei a ter uma rentabilidade maior. Eu comecei a acessar alguns espaços, eu comecei a acessar algumas pessoas, e foi quando eu consegui acessar o meu fornecedor maior que eu tenho hoje, né? Que é o fornecedor que cria os nossos livros físicos, né, que fabrica os nossos livros físicos. E aí eu consegui fechar uma parceria com eles de ter uma porcentagem ali de livros toda vez que eu fosse fazer uma divulgação, que era subsidiada por eles, mas eu consegui ali de alguma forma trazer uma rentabilidade para a empresa, né? Com alguma porcentagem de vendas, ou algum acesso que eles precisassem, ou algum trabalho que eles precisassem também. Então, meio que a gente fechou uma parceria, e aí eu comecei a fazer essa tiragem de livros diretamente com eles, o que foi muito bacana. Porque antes, o meu fornecedor, eu mandava tudo para ele e ele só fazia como se fosse um dropshipping. Ele só fazia a distribuição para a pessoa final que comprou. Já esse não. Eu mandava para ele toda a estética do livro, faço ainda até hoje, né? Mando a estética do livro, capa contra capa, miolo, se tiver alguma coisa que eu preciso ressaltar, eu mando de detalhe, cor de página, numeração de página, tudo que eu precisar, ele faz. E aí, ele me manda um livro espelho. Ele fala, Lia, é assim mesmo que os livros têm que ser? E aí eu vejo, analiso se tem alguma coisa que eu preciso mudar, eu falo, olha, tem que mudar isso daqui. Não, é exatamente como o livro tem que ser. Aí eles fazem a tiragem maior, que eu solicitei, né? 50, 100. Eu nunca fiz uma tiragem tão alta de 100, né? Eu sempre fico ali entre os 30 e 50, porque a gente precisa entender como que o público vai receber o livro, né? Então, a gente nunca faz uma tiragem muito grande de livros. Mas sempre ali, 30, 50, 100 se for necessário. Espero que chegue logo, né, esse momento da gente acabar vendendo esse número, ou até mesmo um número maior.
E eles me mandam esses livros, o que é muito bacana, porque eles me mandam essa tiragem maior, já embaladinha, mas se eu quiser, eu posso mandar um livro autografado, eu posso fazer uma dedicatória, posso fazer uma sessão de fotos com todos os livros, ou até mesmo um vídeo, né? Fazendo a amostragem dos livros, como que vem do fornecedor. Eu acho isso muito legal, acho isso muito bacana. Óbvio que outros fornecedores já fazem isso também, mas as plataformas que têm a logística embutida, elas não te dão essa visão, né? Se você quiser ver como que o livro vai ficar, você tem que comprar. Pelo menos isso nas plataformas quando eu comecei sendo autora independente. Sem contar também de todo o trajeto com cadastro do livro, o que não é difícil. Não é difícil fazer. Se você vê um vídeo na internet, você consegue fazer, mas você acaba tendo mais trabalhos fazendo todo esse processo sozinho, né? Porque você tem que cadastrar o livro na Biblioteca Nacional, tem que cadastrar também para fazer a emissão do código de barras, a ficha cadastral do livro. Você tem que fazer todo o esquema certinho para que, se por acaso alguém use alguma coisa do seu livro, ou até mesmo tente plagiar a sua história, você consiga recorrer judicialmente, né? E aí é importante que você tenha todos esses cadastros do livro com você para que você consiga recorrer de alguma forma se for necessário, né? Quando você faz isso sozinho, é um trabalho a mais que você tem, sabe? Você tá usando o seu tempo para fazer uma coisa a mais. O que é importante é que você vai acabar aprendendo como as coisas funcionam, mas você vai ter um processo a mais para fazer, né? E aí, se você for pôr tudo no papel, sendo um autor independente, você tem a confecção do livro, né? Você vai escrever, você vai criar a capa, você vai criar as ilustrações, você vai criar a sua contracapa, vai colocar ali a sinopse que você quer que as pessoas leiam, você vai fazer toda a edição do livro, né? Correção, você vai fazer todo o cadastro do seu livro nos códigos nacionais necessários, né, na Biblioteca Nacional e alguns outros que você desejar cadastrar o seu livro também. Então, todos esses processos, falando assim, parece até pouca coisa, mas quando você coloca no dia a dia, é muita coisa. Você acaba sobrecarregando, você acaba. Não vou falar burnout, porque também nunca chegou a acontecer comigo, mas pode ser que você acabe chegando no seu limite de tanto produzir o seu livro, né? E não só isso, você finalizou toda essa parte da criação do seu livro, sendo autor independente, a parte comercial é a que mais pega. E hoje é a que eu mais gosto. Não vou mentir não, mas hoje a parte comercial é a que eu mais gosto. Porque eu entendi como funciona o processo, é a que eu mais gosto. Quando você termina essa parte de criação, que você vai para a parte de venda, também é um caminho que, se você fizer sozinho, é um caminho que você vai ter muitos pontos para finalizar, né? Você vai criar sua estratégia de marketing, você vai fazer os seus conteúdos para redes sociais, se vai ser vídeo, se vai fazer foto, quais informações você vai levar, o que você vai frisar para os seus clientes no lançamento, você vai fazer, sei lá, uma pré-venda e depois você vai fazer o lançamento, como que você vai separar a logística, quem comprou, tem quantos dias para receber, como que você vai comunicar ao seu cliente ali na hora que o seu produto estiver acabando, ou se você tiver uma promoção, um cupom, como que você vai fazer para o cliente se sentir não especial, mas sentir que aquela compra está sendo diferente para ele, né? Quais os acessos que você vai dar para ele poder adquirir o seu produto com um brinde, com um cupom de desconto. Todo esse processo leva também tempo de criação, né? E é um tempo que o autor independente gasta criando todos os pontos, criando todas as visualizações de tudo. E aí é mais um processo que você vai ter uma sobrecarga no trabalho, né? Sem contar a logística de envio, que você sendo um autor independente,
Você vai embalar seu livro, imprimir a etiqueta, levar nos correios, ficar um tempinho lá nos correios e às vezes dá algum problema que você tem que voltar e fazer todo esse processo de novo. É cansativo. E aí, fazendo esse paralelo, quando você decide, vou publicar como editora, o que, que você só tem que fazer? Se for uma editora legal, se for uma editora bacana, eu não tive muitos contatos com editoras. Sim. Tadinha, que barra! Então, eu não sei como que funciona muito. Na verdade, eu sei, mas como eu nunca tive contato com nenhuma editora para publicar algum livro meu, eu meio que deduzo qual seja o processo, né? Que às vezes é um processo. A gente pode ter o mesmo processo parecido com muitas outras empresas, né? Mas se for uma editora legal, a única coisa que você vai ter que fazer é a criação do seu livro. Às vezes, alguns autores optam por fazer uma correção, mas depois passa pelo crivo da editora, né, para poder fazer esse processo também e não mandar o seu livro com erros ou uma diagramação errada, né? Ou até mesmo na hora que for mandar para a gráfica, a editora precisa diagramar do jeito certo, né? Para poder fazer a tiragem do livro no formato e no padrão que precisa ser feito. E aí você vai também participar dos processos de criação artística se a editora quiser que você participe, né? Porque muitas editoras pensam numa ideia de ilustração, de capa, e aí só te mandam algumas versões. E se a editora quiser que você participe desse processo, você vai ter ali o momento de falar com as pessoas que estão produzindo, trazer a sua ideia. Olha, o livro fala sobre isso, eu gostaria que a capa tivesse uma visão assim, que fossem tais cores. Então você vai ter ali uma visão mais sua para que a empresa possa trazer isso para o livro também. O que eu acho muito legal, de trazer a identidade do autor para as coisas que a editora vai publicar em nome dele. Óbvio que nem todos os processos o autor vai participar, né? Tem muitos processos, principalmente os comerciais, que só são alinhados com ele no final, né? E aí a editora faz todo esse processo. O que eu acho muito legal, porque a área comercial ela foi me ganhando aos pouquinhos, onde eu fui entendendo muita coisa. E aí eu fui percebendo que, nossa, eu acho que eu sei argumentar com as pessoas, eu acho que eu sei tratar com pessoas que estejam num patamar um pouco maior que o meu. Eu consigo rebater questões, eu consigo falar de um jeito que as pessoas me entendam. Isso foi criando uma vontade em mim de fazer mais parte desse processo. E hoje, quando precisa falar com fornecedor, quando precisa falar com marcas, quando eu preciso fechar alguma participação com algum, sei lá, influenciador. Agora a gente vai ter algumas participações de influenciadores nos nossos próximos lançamentos, o que é muito bacana. E isso para mim é muito legal, porque eu entendi toda a minha construção como idealizadora do projeto, né? E vi que algumas coisas se encaixam muito nesse perfil. E fui pegando para mim, até que hoje as coisas já se fazem de uma forma muito natural. E aí, né, para você que tá começando a publicar um livro agora, ou você que vai publicar um novo livro, né, já tá aí no ramo editorial, vale você entender qual que é o trabalho que você quer ter agora, né? Eu tô trabalhando muito, tô estudando muito, mas eu tenho uma ideia de livro para publicar e eu posso seguir com uma editora. Cara, eu vou ir atrás de uma editora legal, que represente o meu livro de uma forma legal, para que eu não tenha todo esse trabalho de processos. Corte rápido. Gente, o vídeo vai ter um corte seco porque o tripé caiu na minha frente. O celular que eu acabei de comprar em 12 vezes. Então é isso, né? E aí você vai entender qual que é o processo que você quer fazer agora. Se você não pode ir atrás de uma editora, mas você quer fazer com que o seu trabalho alcance mais pessoas, se jogar no mundo da escrita independente, mas ficar de olho nas coisas, sabe? Pesquisa as plataformas que fazem um processo legal, as plataformas que você tem um suporte para poder falar, sabe? Um suporte técnico para escritores ou até mesmo um suporte técnico que fale com o cliente. Que você consiga acessar as plataformas, e quando eu digo acessar não é entrar na plataforma, mas acessar as pessoas da plataforma para que você consiga entender como que está indo o seu projeto, como que está
como que ele está sendo cuidado ali dentro da empresa, sabe? Infelizmente, se for uma plataforma muito grande, meio que você acaba virando um número, né? Meio que o seu livro não vai ter aquele cuidado que normalmente a gente espera que tenha, né? Então você vira um número, se o seu número acabar trazendo um resultado positivo, talvez você vire uma ideia que a plataforma acabe olhando mais para você, né? Mas é isso, na minha visão, não tem o melhor ou o pior. São processos diferentes que vão te ajudar em momentos diferentes da sua vida. Acho que se você pode incluir uma editora no seu processo, é muito bacana, é muito legal. Até mesmo porque a editora vai chegar em lugares que talvez você não consiga chegar sozinho, sabe? Fazer, sei lá, uma tarde de autógrafos, falar com influenciadores legais que você goste, ou talvez influenciadores que vão potencializar a venda dos seus livros. Não que artistas independentes não consigam fazer isso, mas é um trabalho muito maior. Mas entenda o seu negócio, entenda o seu público, entenda se vale a pena você fazer tudo isso sozinho, ou se não, é melhor você contratar alguém para te ajudar. E aí você segue nessa jornada para ir se munindo ainda mais de informações, né? Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu achei legal trazer essa visão para vocês, porque tava aparecendo muito para mim nas minhas redes sociais, então achei que seria legal trazer esse assunto pra gente conversar. Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou, se eu estou errada ou se é uma visão que você achou legal escutar. Se vocês tiverem outras ideias de conteúdos, manda pra gente também. Pode deixar no comentário, manda pro e-mail, que a gente vai analisar a ideia e trazer aqui pra vocês, tá? Toda semana vai ter um vídeo nesse formato do Talk. E quem sabe, né, a gente não traz participantes, convidados, pessoas pra gente falar de outros assuntos também, né? Porque a ideia é falar de livro, mas de várias vertentes que o mercado editorial tem, né? Então, segue a gente nas redes sociais, fica ligado nos canais da LAP e até semana que vem.